galera, tudo bem com vocês? Eu sou Rafinha, uma boa tarde a todos vocês, uma boa noite ou um bom dia, independente da hora que você for ver esse vídeo, tá certo? Vamos falar aqui da sexta rodada do Campeonato Brasileiro com bastante polêmica em dois jogos entre São Paulo e Cuiabá e Internacional e Corinthians. Também vamos falar da derrota do Santos para o Goiás e da vitória do Palmeiras contra o Bragantino. Porém, antes de falar desses jogos, peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí com os amigos, tá ok? Bom, minha gente, São Paulo começou o jogo ontem contra o Cuiabá muito bem na partida, atacando. Por duas oportunidades o Arboleda quase abriu o placar. Uma, o Walter fez uma excelente defesa e na outra bateu na trave. E no decorrer do jogo, do primeiro tempo, o São Paulo começou a mostrar alguma fragilidade em sua defesa. Tanto é que o Cuiabá se aproveitou de uma bobeira do Léo e Arboleda que bateram cabeça. O Genilson aproveitou o rebote de uma bola que pegou na trave e sem goleiro abriu o placar para o Dourado, tá certo? O jogo vinha se movimentando bem, o São Paulo não se abateu com gol, continuou tomando as ações mais ofensivas do jogo e o Caleri tentou surpreender o goleiro Walter de cobertura, quase fez um golaço, porém o Walter, que é um excelente goleiro, teve uma excelente recuperação e fez uma ótima defesa. E o São Paulo ficou naquele lenga-lenga de sempre, de toca, cruza na área e não achar ninguém na área para cabecear. Só procurando o Caleri. A falta de criatividade do São Paulo no jogo se mostrou como vinha nos outros jogos, independente do bom futebol que o São Paulo mostrou nesse jogo, tá certo? O Cuiabá também teve algumas boas oportunidades, com o Jandrei fazendo uma ou duas defesas boas. Também teve uma bola de um chute cruzado que saiu raspando perigosamente a trave do São Paulo, certo? Já o segundo tempo, o Rogério Ceni fez algumas mudanças que vinha mudar a postura do time dentro de campo. Ele colocou André Anderson e Nicão. Também colocou o Reinaldo. O time começou a ter um pouco melhor, mais posse de bola e mais presença de área. Até que então teve o lance que vinha mudar a história do jogo. O tal pênalti que só o juiz e o VAR viu. Que ninguém que estava vendo o jogo, ninguém que estava ali acompanhando o jogo, exceto o Rogério Ceni e alguns São Paulinos da mídia aí, da internet, que viram pênalti. Eu, sinceramente, sou São Paulino e afirmo, eu não vi o pênalti nenhum naquele lance do André Anderson com o Marlons. Porém, viram um toque por baixo, um empurrãozinho por cima, e eu não vi nada disso. Para mim, era o lance normal. Segue o jogo, mas o VAR entendeu que o juiz acertou na marcação e o Caleri pegou a bola, bateu e empatou para o São Paulo. Logo em seguida, já com o time do Cuiabá moralmente abatido com o pênalti que tinha ocorrido contra eles, em um ataque onde o Jonathan Cafu vinha em velocidade, perdeu a passada da bola e ao cruzar perdeu a bola e dividiu a bola com o Arboleda e fez uma falta muito forte no Arboleda, que para alguns era para amarelo, só que na minha visão o árbitro acertou, o VAR acertou, foi uma entrada para vermelho. Semelhante à entrada do Caleri, que todo mundo falou que era para vermelho, contra o Davi Luiz em São Paulo e Flamengo, tá certo? Então, esse lance da falta, para mim, ocorreu corretamente o juiz, foi no VAR, foi orientado e expulsou corretamente o jogador Jonathan Cafu. Já o pênalti não foi. Já indo para o final do jogo, aos 85 minutos, já praticamente ali, os dois times já meio cansado, já não querendo mais nada com o jogo, Rigoni, que entrou bem nesse jogo de novo, parece que o Rigoni está acordando para a vida, está vendo que o São Paulo precisa dele e ele precisa do São Paulo. Rigoni fez uma boa jogada pelo lado direito, bateu forte, a defesa do Dourado afastou e Nicão pegou rebote e bateu sem chance para o goleirão Walter. Walter que fez uma excelente partida, porém não conseguiu evitar a derrota por 2-1, certo? Após o jogo, os jogadores do Cuiabá saíram muito revoltados e o goleiro Walter falou indignado que aquilo que ocorreu foi um absurdo. Eu concordo com o Walter. O pênalti foi um absurdo ter sido marcado
tanto pelo juiz e não ser corrigido pela tecnologia. Porém é o seguinte, essas notinhas que os clubes emitem quando tem erro a favor, erro contra eles, eu acho que é o seguinte, os clubes têm que se unir para ter o consenso. Eu não vejo ninguém reclamar quando é favorecido. Quando o meu time tem um pênalti a favor, que na visão da maioria não foi, eu não vejo ninguém chutando a bola para fora, certo? E é sempre a mesma desculpinha. Ah, o juiz é ser humano. Quando erra para o meu time, é ser humano. Quando erra contra, é notinha, é absurdo, tá favorecendo tal time, tá favorecendo o time A, tá favorecendo o time B. Isso precisa parar, isso precisa acabar, porque já tá beirando o ridículo. O Rogério Ceni é um que, quando é favorecido, fala que o juiz acertou. Quando é prejudicado, abre o berreiro, reclama até da mãe dele, faz o maior estardalhaço nas coletivas. Abel Ferreira, idem. O Vitor Pereira ainda não tive a oportunidade de ver ele reclamar, porque até agora não teve um lance polêmico pro Corinthians. Mano Menezes, então, nem se fala. Fernando Diniz, todo mundo reclama quando é prejudicado. E quando é favorecido, vem com aquela desculpinha que o árbitro é ser humano, que ele tá ali e é passível de erro. Então, gente, vamos parar de hipocrisia todo mundo. Os árbitros são ruins, são fracos e vão continuar fazendo cagadas jogos após jogos. No próximo jogo do Brasileiro, que vai ser no final de semana, vai ter erro de arbitragem também e vai ter chororô de um dos dois lados. Não importa para quem. Algum jogo, 1 ou 2 ou 3 jogos, vai ter polêmica e vai ter chororô. Tá certo? Para mim, a vitória do São Paulo foi mais do que justo. O São Paulo jogou bem, independente do erro de arbitragem ou não. O placar foi injusto? Não sei se foi justo, na minha visão não foi. São Paulo jogou melhor. Teve erro de arbitragem? Teve. Porém, o que foi decidido dentro de campo foi os 2 gols do São Paulo, que valeu os 3 pontos e a 3ª colocação para o time do Morumbi. Tá ok? Bom, minha gente, já voltamos aí para falar do jogo mais polêmico ainda, Corinthians e Internacional, que aconteceu no sábado e teve a acusação de racismo, e hoje saiu aí um laudo do perito informando que realmente o Rafael Ramos ofendeu, xingou o Edenilson de macaco. Já voltamos aí para falar desse jogo, tá ok? Fala, galera, tudo bem? Voltamos para falar do Corinthians e Internacional, jogo esse que teve muita polêmica, tá certo? O Internacional começou o jogo em cima do time do Corinthians, tendo as melhores oportunidades do jogo, até que chegou no seu primeiro gol com Edenilson. Uma bola lançada na área rasteira, Edenilson tentou dar uma letra e Alan Patrick não perdoou. O Inter continuou melhor, mas 5 minutos depois, em um escanteio, Renato Augusto cobrou e achou Raul Gustavo em posição legal e empurrou para dentro das redes, né? A zaga do Inter ficou ali esperando, ficou olhando, vendo a paisagem. Raul, que não tem nada a ver com isso, foi lá e fez o gol. Logo em seguida, o Internacional continuou indo para cima, teve até uns ataques lá, a bola passava ali na área, não tinha ninguém para empurrar para a área. O atacante lá, o centroavante David, muito criticado pela torcida, ele pegava na bola algumas vezes e a gente percebia alguns sons, alguns torcedores já criticando essa contratação aí, que no Fortaleza jogou muito bem e no Internacional ainda está devendo. Porém, aos 44 do primeiro tempo, uma bola lançada na área, Alan Patrick cabeceia, o Cássio faz um milagre e no rebote, Wanderson, que estava ali atento, deu uma cacetada no ângulo, 2-1 para o Internacional. Já no segundo tempo, o Corinthians, que vinha jogando mal, melhorou. Entrou o Roger Guedes, entrou o Jô no lugar do Roger Guedes, na verdade. E o Jô mudou a história do jogo. Por quê? Aquelas bolas que eram lançadas na área e não tinha ninguém para receber, começou a achar o Jô. O Jô teve uma boa oportunidade de cabeça, porém o goleiro Daniel fez a defesa e o próprio Jô estava impedido. O Jô continuou sendo acionado, porém, numa segunda vez, ele perdeu o lance,
não teve a finalização que se esperava dele. Já na terceira vez que ele recebeu a bola, que foi um passe do Mantuan, o atacante Jô driblou o goleiro Daniel e bateu de esquerda, fazendo 2-2 e empatando o jogo. O Corinthians estava melhor no jogo, começou a tomar as atitudes na partida e estava dominando o meio-campo e chegando com mais frequência na área do Internacional. Porém, aos 32 minutos do segundo tempo, um lance que vinha mudar toda a história desse jogo, que estava tão bom e o Corinthians estava melhor na partida, podendo até fazer o 3-2 virando a partida. Edenilson acusou o lateral direito, Rafael Ramos, de racismo. O lance esse que para muita gente ali não deu para entender o que aconteceu, porque aconteceu o lance, o Edenilson e o Rafael Ramos continuaram ali no bate-boca, porém eu acho que deu um estalo no Edenilson, ele falou pro jogador do Inter não bater o lateral. Aí ele foi cobrar o Rafael Ramos perguntando: o que você disse? Seja homem. E o Edenilson começou a falar pro juiz: ele me chamou de macaco, ele me chamou de macaco. E o Rafael Ramos falou: não chamei. Aí ficou disse pelo não disse. Jogadores do Inter ficou revoltado com o lateral do Corinthians. Tanto é que quando voltou a partida, o Vitor Pereira tirou ele porque sabia que ele ia ser caçado em campo. Já os jogadores do Corinthians que estavam lá, principalmente os que trabalharam com o Edenilson no Corinthians, né? O Edenilson já foi jogador do Corinthians. Ficou perguntando pro Rafael: você fez isso mesmo? O que você fez? E ele negando o que tinha feito. Porém, o Edenilson foi muito enfático nas atitudes. Seja homem, você falou, seja homem e fala o que você falou. E quando foi falar com o quarto árbitro, ele falou: ele me chamou de macaco. Então, eu confio muito mais no Edenilson, que é um jogador que nunca deu problema no Brasil. Sempre foi um jogador muito querido por todos os atletas, de boa índole, de bom caráter. Então, a vítima, que é o Edenilson, tem o meu apoio. Já o lateral, eu prefiro esperar a justiça para saber qual que vai ser a punição dele, caso seja confirmado as atitudes racistas desse jogador do Corinthians, o Rafael Ramos. E o que eu espero do Corinthians? Como o Corinthians tem uma luta muito bonita contra o racismo e o preconceito, que o Corinthians afaste o jogador, coloque ele para treinar em separado, e assim que a justiça decidir se for causa para ele ou causa para o Edenilson, o Corinthians tome suas decisões. Se for provado que ele teve ato racista dentro de campo, que seja rescindido o contrato dele e ele seja preso, porque racismo é um crime inafiançável. Então não tinha que ter a fiança de 10 mil reais para ele, nem para o outro argentino que veio aqui em Itaquera e fez um gesto imitando o macaco, tá certo? E quanto ao pessoal da toga aí da internet, pega leve, pessoal. Vocês não são da justiça, vocês não são perito de porra nenhuma. Deixa a justiça julgar o rapaz lá. E se ele for realmente culpado, ele que arque com as consequências das atitudes dele. E o Corinthians que tome atitude de time que sempre mostrou aí, de um time lutador contra preconceitos raciais, homofóbicos, seja lá qual for. Tá certo? Esperamos do Corinthians nada mais, nada menos que isso. A atitude correta, caso confirmado pela justiça, a atitude de injúria racial no seu atleta. A demissão por justa causa, a rescisão do contrato e da justiça não deixar ele embora. Cadeia. Tá certo, minha gente? Daqui a pouco voltamos para falar do Palmeiras, que meteu 2-0 aí no Bragantino. Aguenta aí, minha gente, já voltamos. Fala, minha gente, voltamos para falar agora de futebol. De futebol, que foi o que aconteceu no sábado no Allianz Parque entre Palmeiras e Bragantino. Palmeiras que ganhou de 2-0 e encostou no pelotão lá de cima, lá que tá Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Santos. Palmeiras chegou ali a 9 pontos e encostou bem no pelotão da elite ali. Sabemos que essas posições aí vai dar uma alternadas, porque ainda ali eu tô vendo muito elefante em cima do telhado. Assim como eu vejo São Paulo, Corinthians ali. Sei que são times bons e com uma boa estrutura,
porém o Corinthians é um time envelhecido e o São Paulo é um time desequilibrado. Então, futuramente, o Palmeiras e o Atlético Mineiro vão brigar ponto a ponto ali para quem vai ficar com esse título. Eu não consigo ver o São Paulo e o Corinthians ainda lutando pelo título do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras fez um bom jogo no sábado contra o Bragantino. Danilo, o recém-convocado aí pelo Tite, após a seleção, marcou seu segundo gol, um belo gol de cabeça, abrindo o placar em 1-0 para o Palmeiras. Mas antes desse gol, teve um lance que o Dudu chutou, o goleiro Cleiton tirou em cima da linha. Na minha visão ali, no primeiro lance ali, eu pensei que tinha sido gol. Depois mostraram em outra câmera, eu confirmei que tinha sido gol. E depois mostraram com uma câmera de cima que a bola não ultrapassou a linha toda. Então realmente o gol não ocorreu. E teve um gol impedido aí do Rony, que na minha visão, essas linhas aí, esses frames aí, que eles param ali, bem ajustadinho, para mim é pro ataque. Se a bola entrou, não é um lance conclusivo. O grito do gol é o que impera, porque futebol é gol. Para mim, o gol do Rony não estava impedido, porque é um lance muito ajustado. Nesses lances muito ajustados, deixa o lance correr. E eu árbitro, eu iria lá, olhava e manteria o meu palpite no gol. O gol do Palmeiras deixaria ali 2-0 tranquilo, porque o Palmeiras vinha jogando muito bem, vinha tomando as ações do jogo. O goleiro Cleiton mesmo fez ótimas defesas. Já no segundo tempo, o Palmeiras voltou com o mesmo empenho, com a mesma dedicação, premiando sua torcida com um bom futebol. Com as alterações que teve aí, o Rafael Navarro entrou, esse aí parece que só joga Libertadores também, pelo brasileiro entra com uma preguiça, parece que entra mal, desligado das partidas. E no final do jogo, aos 90 minutos, teve um pênalti pro Palmeiras, que o Rafael Veiga converteu e deu os números finais de 2-0 para o Palmeiras. O Palmeiras vem se recuperando aí no Campeonato Brasileiro, vem jogando bem novamente. O Abel Ferreira mostrou a importância de se manter ali entre os primeiros colocados para esse elenco, e eles corresponderam. Eu vi muita gente questionando a vitória do Palmeiras porque o Bragantino jogou com o time reserva. Independente disso, o Bragantino é um time muito bem arrumado, que também teve oportunidades de fazer gols no Palmeiras, porém o Palmeiras muito concentrado, muito focado na partida, se manteve seguro e venceu a partida com muita segurança e dono do jogo, certo? O Palmeiras já está garantido na Libertadores, vai jogar aí para cumprir tabela. Então o Palmeiras está com essa vantagem aí no Brasileiro de poder entrar com sua força máxima, se dedicar e buscar os primeiros lugares da competição e ficar ali entre os 4 primeiros ali, visando o título do Campeonato Brasileiro. Já que eu acho que o título vai ficar entre Palmeiras e Atlético Mineiro, porque o time do Flamengo é uma decepção atrás da outra, né? Vide aí os campeonatos que esse time vem fazendo aí, achando que ainda está em 2019, só que 2019 já passou, e o Flamengo em 2019 era um ponto fora da curva, foi anormal aquilo. Isso que a gente vê do Flamengo é o normal do Flamengo, certo? Voltando a falar do Palmeiras aí, o Gustavo Gomes recebeu o 3º amarelo, e enfim, depois de 13 partidas consecutivas, ele vai dar uma descansadinha aí pelo Campeonato Brasileiro e vai ser desfalque para o próximo jogo do Palmeiras, certo? Minha gente, não tem muito o que falar do Palmeiras, né? Ainda a gente vê aquele burburinho na internet aí do pessoal falando que o Palmeiras precisa de um centroavante. O Abel Ferreira deu uma boa entrevista novamente, né? Que muita gente aí tava criticando o Rony, que o Rony perde o gol, não sei o quê. Só que o Abel Ferreira falou assim, eu sei que o Rony joga pelas beiradas do campo, só que eu preciso de um 9 centralizado. E o Rony não é esse 9 centralizado, porém ele faz o que o Abel Ferreira pede. Então, o Abel Ferreira elogiou muito o Rony, e ele teve uma proposta para sair que não vazou, né? Ninguém ficou sabendo, de 6 milhões aí, e ele ficou. Ele ouviu o Abel e preferiu ficar. E esse Rony aí vem se demonstrando um jogador aguerrido, um jogador
voluntarioso que joga para o time, não joga para ele. E eu gosto de jogador como esse aí, como o Rony, que mostra a importância do elenco. O importante é estar no bolo que está ganhando. O bolo que está perdendo aí é bom não estar, né? E o Rony realmente está de parabéns aí. E o Abel Ferreira apostando muito nele e ele correspondendo. E o Abel Ferreira pedindo para a torcida do Palmeiras ter um pouquinho mais de paciência, porque o Rony realmente não é o 9, ele vai errar muito. E eu gostei da sinceridade do Abel em defender o seu atleta e pedir para a torcida ter um pouquinho de calma com o Rony. E o Rony merece mesmo ter esse tempinho aí, essa paciência, porque ele foi um dos responsáveis aí pelas 2 últimas Libertadores do Palmeiras, tá certo, minha gente? Bom, palmeirense, não tem muito o que falar de vocês estão dando show aí, estão ganhando tudo, estão de parabéns, é sua alegria pro lado verde, tá certo? Vamos falar do Santos, que perdeu para o Goiás. Já voltamos para falar sobre esse jogo, tá certo, minha gente? Minha gente, e o Santos, hein? O Santos que foi até Goiânia enfrentar o Goiás e se deu mal, né? Perdeu por 1-0 com o gol do Elvis. O Santos jogou muito mal essa partida. O Santos parecia outro time. O Santos tá que nem o São Paulo, dentro da Vila Belmiro, joga bem pra caramba. Fora tem suas dificuldades, encontra muita resistência e não consegue aplicar um jogo satisfatório e trazer os 3 pontos para a Vila Belmiro. O gol do Goiás foi de pênalti no primeiro tempo. O Elvis bateu e converteu um pênalti muito infantil do Velasquez. Não precisava ter feito aquele pênalti. O Apodi não ia fazer nada, mas Velasquez, que é um dos zagueiros aí do Santos, a pedido do Fabian Bustos, cometeu esse pênalti infantil e prejudicou o time da Vila Belmiro. Com essa derrota, o Santos ficou em quarto e perdeu a oportunidade... Não, o Santos ficou em quinto. Perdeu a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, que ficou com o Corinthians. O Santos precisa urgentemente voltar a jogar bem fora de casa, porque dentro de casa é um time e fora é outro totalmente diferente. O Santos, diante da sua torcida, joga um futebol de primeira, atacando, sendo ofensivo, procurando gol, sendo agressivo. Já quando está fora de casa, o Santos parece mais um girininho, né? Um peixinho pequenininho que não consegue nadar, fica ali acuadinho nas pedras ali, porque se viu uns peixes grandes, nhau nele, né? E já era, acabou a vida desse girininho. Mas o Santos é um time que está em reestruturação financeira. O Pérez vem fazendo um ótimo trabalho na administração santista e vem conseguindo bons números para o time do Santos, falando em finanças. Ele diz que já reduziu bastante a dívida do Santos e que no futuro vai conseguir montar um elenco satisfatório. O Santos, que todo mundo dava aí como um dos times que iria brigar para não cair, hoje tem aí seus 11 pontos, né? Continua com 11 pontos. Não creio que o Santos vai brigar para cair. Creio aí que o Santos ainda consiga trazer 1 ou 2 jogadores aí nessa janela de transferência do meio do ano. Eu creio que o Santos não vai perder ninguém, porque a gente não ouve nenhuma notícia de fora que o Santos venha perder algum atleta do seu elenco para a Europa ou Oriente Médio, esses mercados aí que sempre mexem com o Campeonato Brasileiro, sempre levam nossos jogadores e assim acaba prejudicando o bom andamento do campeonato dos times brasileiros. Um ponto negativo nesse jogo aí para mim foi o Ricardo Goulart, que é um atleta que aí a torcida do Santos espera muito dele, mas eu acho que o Ricardo Goulart entrou naquela condição de ex-atleta com contrato de 2 anos com o time de futebol, porque ele não consegue desempenhar em nenhuma partida boas jogadas, não consegue ter uma consistência no jogo, perde lances que a gente até duvidava que um jogador da qualidade do Ricardo Goulart vinha a perder. Porém, como eu sempre falo,
esses jogadores se desgastam demais na Europa, na China, no Oriente Médio, cansam de ganhar dinheiro. Aí quando você fala assim, vou encerrar a minha carreira, aí sempre acha um clube no Brasil para pagar um torro grandão para esses caras, para pagar milhões e eles não render o que esperavam dele. Aí o que eles vêm? Eles vêm com o nome e com a história do passado, mas quer ganhar a fortuna do presente. Peraí, minha gente, os clubes têm que ter um pouco mais de responsabilidade nessa hora também. O jogador se desgastou lá na Europa, espremeu, agora não sai mais suco nenhum dessa laranja. O que eles fazem? Vou levar os bagaços para o Brasil, vou vender meu bagaço lá, faço 2, 3 jogos bons e o resto da temporada não faço porra nenhuma e ainda ganho lá meus 700, 800 mil, quando não ganho 1,5 milhão, quase 2 milhões aí, né? Isso está acontecendo com frequência no nosso futebol, de jogadores que saem daqui com 20 anos e voltam com 35, 36, 37 anos, sem nenhuma forma física, sem nenhuma condição de jogar, mas ganhando bastante dinheiro. Eles nunca vão falar, me dá aí, 50 mil, se eu render, a gente melhora esse contrato. Caso contrário, eu rescindo o meu contrato. Não, eles já vêm com, não, quero ficar 2 anos e eu quero ganhar 2 milhões por mês nesses 2 anos. Eles nunca vêm para ganhar menos, certo? Então isso precisa ser bastante cuidado. O Santos, né, minha gente, que jogou contra o Goiás aí, teve uma consistência muito boa na defesa. Embora o Santos tenha perdido por 1-0, eu gostei muito do Madison, do Maicon e do menino da lateral esquerda lá também, esqueci o nome dele, vou até pegar aqui, ó. Pera aí, minha gente. Lucas Pires, menino muito bom de bola, jogou muito bem, porém o time do Santos ainda é um time bastante desequilibrado também, assim como o São Paulo. Tem boas peças, porém não tem aquele equilíbrio entre a juventude e a experiência para pegar esses jogos um pouquinho mais difícil e conseguir transformar em vitória. O Santos é um time em evolução, sim. Não esperem nada além disso de um 6º colocado a 10º. É aquela posição que eu falo para o São Paulo e Corinthians, entre 5º e 8º. São Paulo e Corinthians é entre 5º e 8º. O Santos é entre 7º a 10º, 11º ali, e está muito bem. E aplausos para essa boa campanha se o Santos fizer. Se fizer melhor, parabéns, mais ainda. Mas eu duvido que no campeonato longo o Santos consiga se manter durante muito tempo nessa posição de 5º, 3º, ali. Nem o São Paulo, que está na posição aí de 3º colocado, eu considero que vai conseguir se manter nessa posição, tá certo? Bom, minha gente, por hoje é só. Queria agradecer a todos vocês que vão ver, que vão deixar seu like, que vai se inscrever no canal. E aqueles que vêm não se inscrevam também, meu muito obrigado, tá bom, minha gente? Que eu olho lá no relatório lá, tem mais gente que vê e não se inscreve do que quem está inscrito e assistindo, certo? E eu queria um equilíbrio também aí, meus seguidores. Se inscrevam, compartilha aí com os amigos, deixa o joinha, comenta também, pessoal, deixa o seu comentário lá. E o pessoal do meu sabá ontem, eu não fui no sabá, minha gente. Ontem eu perdi o sabá, mas domingo que vem eu estarei lá com toda certeza. Meu sabá ganhou os 2 quadros, que maravilha! Que maravilha o meu sabá. Quando o meu sabá ganha, pode estar o frio que for, meu dia fica feliz pra caramba. Meu sabá é minha alegria. Pessoal do meu sabá, um forte abraço a todos vocês, uma boa semana, que Deus abençoe todos vocês, tá certo? Forte abraço, pessoal do Arraial também, pessoal do Tabelinha, Silvio Rocha e Léo Assis. Boas semanas para vocês aí, fiquem com Deus, que Papai do Céu cuide de cada um de vocês aí, tá certo? Forte abraço a todos, até a próxima.